Nenhuma queda acontece de repente. Judas Iscariotes não traiu Jesus de uma hora para outra. Antes, ele já havia feito pequenas escolhas que o afastaram da verdade, até o momento da sua maior decisão. E essa realidade não é só do passado. Quantas vezes recebemos e percebemos, melhor dizendo, que nos distanciamos de Deus e nos perguntamos: como eu cheguei até aqui? Mas como identificar os primeiros sinais desse afastamento? E mais importante, como evitar esse caminho errado? Eu converso sobre esse assunto agora ao vivo com o padre Jandir Antônio Haas. Padre, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Santo Café. Bom dia, Wilker. Bom dia aos telespectadores da TV Pai Eterno. Um prazer estar com vocês e poder falar um pouco dentro dessa Semana Santa, dessa figura emblemática que é Judas, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre essa figura e também, claro, que os desafios que temos para evitar essas traições que às vezes acontecem conosco também. Muito bem, toda grande queda, padre, ela começa com pequenas decisões. Como é que isso vai acontecendo na nossa vida espiritual que nos afasta do caminho de Jesus? Eu penso que olhando para a figura de Judas Iscariotes, né, que foi o traidor de Jesus, nós percebemos pelas passagens bíblicas diversas vezes que Judas foi se desviando, na verdade não se deixou tocar por Jesus. Até se acompanhamos as passagens do Evangelho, né, onde Jesus molha o pão e entrega para Judas, é a última tentativa de querer transformar Judas no discípulo amado, mas ele não se deixa tocar. Então Judas já fez a sua experiência, né, com aquilo que ele mesmo faz, o roubo da caixa comum, do caixa comum, que ele era o responsável. O Papa Francisco disse que a gente precisa se cuidar, que muitas vezes, né, que o diabo, né, o demônio entra pelo bolso. Então, eu penso que aí já tem um pequeno sinal também para nos alertar. Depois, mentir, né, mergulhado em seu próprio fingimento, né, disfarçando-se de bondoso quando na verdade não era. Quando Maria unge com perfume os pés de Jesus, ele dizendo é melhor vender e dar esse dinheiro aos pobres, né? É, na verdade, um fingimento, mergulhado no seu fingimento e se disfarçando de bondade. Então, eu acredito que essas atitudes de Judas Iscariotes foram como que num progressivo até ele chegar a vender, né, Jesus, trair Jesus por aquelas moedas, né? E penso que é um grande desafio para todos nós, e principalmente nessa Semana Santa, eu acho que é um momento de a gente meditar sobre tudo isso. E Cristo tenta nos resgatar, assim como fez com Judas. O senhor falou aí sobre ele molhar o pão e oferecer a Judas. A gente percebe que Cristo faz isso com a gente até hoje, Quando a gente começa a se desviar do caminho, ele tenta nos resgatar, mas a gente também precisa oferecer essa contrapartida, que é deixar que ele nos resgate, que ele se aproxime de nós novamente. Nessas horas, eu acredito que não tem como a gente não levar em consideração as parábolas da misericórdia, né? É o pastor que vai ao encontro da ovelha perdida, é a alegria que ele sente ao encontrar essa ovelha, mesmo tendo deixado as 99, é a mulher que procura incansavelmente a moeda perdida e para partilhar a alegria até convida as vizinhas, ou é o pai do filho pródigo, né, que convida para participar do banquete, acolhendo o filho que saiu de casa, mas depois vai ao encontro também do filho mais velho, para que o ressentimento, o ciúme, o ódio não tomem conta do coração dele. Então, eu acredito que todos nós somos atingidos por essa misericórdia do Pai. Apenas não aceitando é que nós nos desviamos, né, desse abraço misericordioso do Pai e também perdemos aquilo que Deus nos oferece como graça, como presente, que é a salvação em Cristo. Então, eu acho que Jesus fez de tudo, porque
o mesmo amor que ele tinha para com os demais discípulos, ele tinha para com Judas Iscariotes, mas ele fez a sua escolha, né? Então, a traição aí é lembrada nesse sentido, mas não apenas para olharmos a figura de Judas Iscariotes, mas olhar para cada um de nós também. Eu acho que a Semana Santa, o silêncio, a meditação, devem nos ajudar a percorrer um caminho para evitar que tenhamos as mesmas atitudes que Judas Iscariotes teve. É isso, esse é o nosso objetivo, né? Aprender com esse testemunho, aprender com essa história. E muitas vezes nós só percebemos que estamos nos afastando do Pai quando nós já estamos muito distantes, né? Como é que a gente identifica esses primeiros sinais e qual que é o peso das pequenas concessões que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, na fé, que aos poucos a gente começa a justificar os nossos erros ou escolher qual lição ou qual ensinamento a gente vai seguir ou não. Acho que é aí que a gente começa a se distanciar de Deus, né? Quantas vezes a gente vai selecionando, né? Eu creio nisso, eu não creio nisso, isso aqui eu vou seguir, isso aqui eu não vou seguir. E acho que isso é o início, né, desse distanciamento. Eu acredito que a Sagrada Escritura sempre nos ajuda, né? O livro do Gênesis, quando descreve o pecado de Adão, né, que depois vai se ampliando, nós todos assim percebemos que a pergunta que se fazia, como é que o mal entra no mundo? Né? E a tentativa de responder isso é quando a gente começa a querer ser igual a Deus. Né? Quando a gente quer ser igual a Deus, nós como que matamos Deus dentro de nós. E quando a gente faz isso, nós também deixamos de ser irmãos. Né? Caim que mata Abel, né? Tudo isso indica um caminho errado, e são tentações que do passado e são do presente, e a gente sempre precisa estar atento a tudo isso. Eu creio que nós, assim, nos afastamos desse caminho de fidelidade, de nos reconhecer como criaturas, na medida em que a gente se fecha ao nosso egoísmo, né? Quando a gente se fecha à dimensão comunitária da nossa fé, né? Quando a gente fica indiferente às realidades de tantos irmãos nossos que sofrem. Então, tudo isso, na verdade, nos faz conceder pequenas traições do dia a dia de nossa vida. E se a gente não permitir, né, que esse toque de Deus, que esse amor de Jesus realmente nos atinja, nós podemos cair cada vez mais em tentações maiores e traições maiores em nossa vida também. Que a gente vigie, né? Fique de olho ali para que a gente evite esse distanciamento. Padre, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente hoje. Foi ótimo aprender com o senhor. Até uma próxima oportunidade. Muito bem, Wilker, muito obrigado também a todos os telespectadores da TV Pai Eterno. Aproveitando esse final, né, nós olhamos para duas figuras, né, essa semana, a traição de Judas e a negação de Pedro, né? E Pedro foi aquele que chorou amargamente, deixando-se tocar pelo Senhor, e nós todos conhecemos a figura de Pedro. Eu acho que errar tantas vezes acontece com todos nós, né? Mas a gente precisa, às vezes, também aprender a chorar amargamente, silenciar e nos reconectar com Deus, né? Saber que Ele está do nosso lado, né? E Semana da Páscoa, essa Semana Santa, é um grande convite para isso. Gostaria de aproveitar para desejar a todos vocês da TV Pai Eterno, mas também aos telespectadores, uma boa Semana Santa, que realmente seja uma semana fecunda, né, de nos reconectar com Deus e experimentar todo esse amor misericordioso de Jesus por cada um de nós. E já antecipadamente desejar uma feliz Páscoa a todos também. É isso, e nós aqui também desejamos uma feliz Páscoa para o senhor. Padre, um abraço, viu? Tchau, tchau.